Oi, eu sou o Vinícius e eu vou apresentar o trabalho de Química dos Elementos sobre importância tecnológica do titânio. O meu grupo é composto por eu, pelo Lucas, Giovanna e a Eva. Eu vou começar introduzindo um pouco sobre a história do titânio. O descobrimento do titânio foi em 1791 pelo mineralogista inglês William Gregor. O titânio foi extraído de uma rocha de ilmenita e o nome inicial dado a ele foi menaquita. Ele só foi apelidado de titânio, foi renomeado, na verdade, de titânio, é, posteriormente, quando ele foi redescoberto por Martin Heinrich Klaproth. E foi dado a ele esse nome de titânio, fazendo referência às forças dos titãs, porque era um elemento muito resistente, devido a isso foi dado referência a essa força dos titãs. A extração do titânio puro. Então, a extração de titânio puro, até 1945, ela era viável devido às propriedades do titânio. Só que o que deixava ele meio inutilizável era a sua extração, porque era muito caro e muito complicado. E em 1946, o metalurgista William Crowe, ele criou o processo Crowe, que começou a viabilizar muito mais a extração do titânio, porque mesmo sendo ainda um pouco caro, o custo foi reduzido drasticamente. Então, até hoje é usado esse processo Crowe. O que é esse processo Crowe? É você pegar o dióxido de titânio ou titanato de ferro e tratar ele com cloro e carbono a elevadas temperaturas, de 900 a 1000 graus Celsius. Algumas propriedades do titânio. O titânio na tabela periódica se encontra no grupo 4 e no quarto período. Apresenta massa atômica de 47,867 unidades, número atômico de 22. Aí aqui nós temos a distribuição eletrônica dele. Ele é um metal de transição, tem a densidade de 4.507 kg por metro cúbico e apresenta ponto de fusão de 1941 Kelvin. O titânio, na temperatura ambiente, se encontra no estado sólido. Algumas características do titânio. O titânio é uma substância anfótera, então ele reage tanto com ácidos e com bases também. O titânio apresenta alta resistência à corrosão e boa densidade. Ele é o nono elemento mais abundante da Terra, presente em 97,9% das rochas ígneas. Ele é pouco reativo em temperatura ambiente, porém, de acordo com que a sua temperatura vai aumentando, ele vai se tornando cada vez mais reativo. Acima de 600 graus, ele é altamente reativo. O titânio apresenta uma excelente biocompatibilidade. O que é isso? A capacidade do material de ser compatível com tecidos vivos. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. O dióxido de titânio é capaz de absorver radiação ultravioleta. Como eu disse, o titânio ele tem uma alta compatibilidade com o corpo humano. Ele não é tóxico ao corpo. O titânio puro ou de algumas ligas não reage com, com os fluidos do nosso corpo. Ele não oxida, entendeu? Em contato com o nosso corpo. E ele não causa problemas nenhum ao corpo humano, se utilizado corretamente, é claro. E tudo isso é devido a ele possuir uma leve camada de óxido inerte, que é carregada negativamente ao pH fisiológico. Então ele é utilizado muito, devido a essas propriedades, em implantes ortopédicos, prótese e instrumentos para odontologia. Sementes radioativas e iodo utilizada no tratamento de câncer. Opa. Os compostos de titânio são utilizados bastante em indústria química também, na fabricação de catalisadores, corantes e tintas, por exemplo. O dióxido de titânio é o pigmento branco mais consumido do mundo, porque ele dá brilho, brancura e opacidade. Ele reflete todas as cores do campo do visível. Ele é capaz de fazer pequenas absorções e reflexões de luz. A luz do dióxido de titânio é transmitida de forma difusa através do material.
Uma terceira área que utiliza muito o titânio e as ligas de titânio é a indústria aeroespacial. O titânio e suas ligas é muito utilizado na fabricação de motores, de foguetes, de mísseis e em aviões de grande porte. Por quê? Porque as ligas de titânio são tão fortes quanto o aço, porém são 45% mais leves que o aço. Isso é muito bom na utilização de principalmente aviões. E o titânio, apesar de ser 60% mais pesado que o alumínio, ele é 2 vezes mais forte que o alumínio. E, por exemplo, na fabricação de motores, mísseis, foguetes, deve ser utilizado um elemento que não tem alta alta condutividade térmica, né? Porque vai ser submetido a trabalhos pesados e e o titânio, devido a ele ter a banda de valência e a banda de valência e a de condução do titânio apresentar uma distância muito grande de energia, ele acaba não sendo, ele sendo um péssimo condutor térmico. Ele apresenta uma elevada resistência elétrica e um baixo coeficiente de expansão. Então ele pode ser submetido a trabalhos extremos que ele não vai aquecer tanto, não vai expandir e não vai ter perigo nenhum. Outras utilizações do titânio. Ele é utilizado em joias por conta do seu aspecto metálico lustroso. Ele é utilizado em tecnologias, utilizado em materiais refratários devido a não ser um bom condutor elétrico ou térmico. Esses dois minerais são os mais utilizados hoje em dia para extrair titânio. Um deles é a ilmenita, que apresenta uma elevada dureza, um brilho submetálico. Ele não absorve a, a cor preta de todas as cores do visível. Ele só não absorve a cor preta, então por isso ele apresenta a cor preta. Ele tem a transparência opaca e apresenta um sistema cristalino trigonal. A ilmenita é muito usada em indústrias. Por exemplo, na indústria de pigmento, e as ligas metálicas de ilmenita são utilizadas no revestimento de alto-fornos nas indústrias. Aí tem também o anatásio, que já foi citado aqui, né, que tem o dióxido de titânio. Ele absorve poucas cores na área do visível, por isso que a sua cor é variada, pode ser preto, marrom, azul, dependendo também das pedras apresentarem outros elementos juntamente com dióxido de titânio. E ele tem um sistema cristalino tetragonal. Aqui são algumas referências e é isso. Obrigado, professor.